Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de nivelamento. Agora nós vamos aqui para a nossa 8ª aula, trabalhar ainda a dinâmica atmosférica, tendo como assunto principal aqui a circulação geral da atmosfera. Então, inicialmente vamos observar aqui em relação à circulação geral da atmosfera, que a Terra recebe aqui a radiação solar, a radiação solar é aquecida de maneira desigual. Então, a região equatorial ela vai receber aqui mais calor do que as regiões polares. Essa diferença de temperatura que existe aqui na Terra, pela maneira desigual como os raios solares atingem a Terra, vai ajudar a explicar aqui a circulação geral da atmosfera. Porque a circulação geral da atmosfera vai trabalhar o processo de movimentação aqui do ar, das massas de ar, que ocorre em função das diferenças de temperatura e principalmente da temperatura e da pressão atmosférica. Então, essas diferenças vão ajudar a explicar aqui a movimentação das massas de ar. E como ocorre aqui a circulação geral da atmosfera? Nós temos uma regra básica em relação à dinâmica atmosférica. As massas de ar e os ventos sempre circulam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Áreas de alta pressão são áreas que vão ter temperatura baixa. Áreas frias são as áreas dispersoras. Eu vou chamar também de áreas anticiclonais. As áreas que são chamadas de áreas de baixa pressão, têm temperatura elevada. São as áreas quentes, a região equatorial. São as áreas receptoras, são as áreas ciclonais. É o que ele está colocando aqui. As regiões de alta pressão, temperatura baixa. O ar ele é mais frio, mais pesado, ele vai realizar um movimento descendente. O ar quente, as regiões de baixa pressão, tem o ar mais quente, o ar mais leve, vai realizar um movimento ascendente. Essa diferença que eu tenho das áreas frias em relação às áreas quentes promove a movimentação e a formação aqui dos ventos. Então nós temos que a regra básica é a circulação se dá das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Alta pressão, não posso esquecer, que são essas áreas que têm temperatura mais baixa, são as áreas anticiclonais. E as áreas de baixa pressão são as áreas quentes, são as áreas ciclonais. Esses termos são importantes que eles são cobrados em prova. Então, essa é a regra básica. Na região equatorial, é a região que tem maior incidência de raios solares, é a região mais quente. O ar vai ser um ar aquecido, mais leve. Ele vai acender as camadas atmosféricas. Esse ar acende, ele vai se condensar, resfriar e ele vai retornar para as regiões mais quentes. Aí eu tenho a formação das minhas células atmosféricas. Então aqui, o aquecimento desigual da Terra promove a variação de temperatura, que explica o deslocamento das massas de ar e dos ventos. E também vai haver a formação de células atmosféricas, que existem 3 células atmosféricas em cada hemisfério. Então eu vou ter aqui a célula tropical, a célula de Ferrier e a célula polar. A célula tropical, também posso chamar de célula de Hadley. A gente vai trabalhar aqui cada uma dessas células nos próximos slides. Aqui ele mostra para a gente, dentro da circulação geral da atmosfera, as áreas de alta pressão e as áreas de baixa pressão. Perceba que na região do Equador é uma região de baixa pressão. Por quê? É uma região onde eu tenho aqui a maior incidência de raios solares, a região mais quente,
sendo a região mais quente, o ar nessa região vai ser um ar mais leve, menos denso. Esse ar ele vai ascender, ele acende, ele sobe. Esse ar, ao subir, ele vai se condensar, resfriar e ele retorna para essas regiões mais quentes. Então eu tenho aqui sempre a circulação de uma área de alta pressão para uma área de baixa. Então aqui na região equatorial eu tenho essa circulação constante aqui das massas de ar, de uma área de alta para uma área de baixa. E ele fala aqui dos ventos alísios. Quando eu falo dos ventos alísios, são aqueles ventos que têm como origem as regiões aqui subtropicais. Então esses ventos vão se dirigir às regiões equatoriais e são ventos que estão carregados de umidade, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tem os alísios de norte e os alísios de sul, tá? Ocorrem aqui nos dois hemisférios. Os ventos contrários, que vão partir do Equador em direção a essas regiões tropicais, subtropicais, eu vou chamar de ventos contra-alísios. Então nós temos esses dois tipos: ventos alísios e ventos contra-alísios. Então nós temos aqui que a região que vai receber os ventos alísios, onde a convergência de ventos alísios é uma região de baixa pressão atmosférica. Sendo uma região de baixa pressão atmosférica, é a região que tem temperatura mais elevada. Essa região, que é a região aqui, estou na região equatorial, entre, na verdade, os trópicos, né? É chamada zona de convergência intertropical. É a região que vai receber aqui a convergência dos ventos alísios. Por que convergência? Porque ventos alísios do norte e do sul, né, vão convergir para essa região equatorial. Perceba que a indicação é certa. Esses ventos vão convergir para essas áreas. Convergem aqui para a região intertropical, formando o que a gente chama de zona de convergência intertropical. Os ventos alísios aqui de norte, como está sendo mostrado aqui, eles vão ter um sentido. O sentido desses ventos é um sentido leste-oeste. E os ventos alísios de sul, eles vão ter outro sentido. Eles vão ter o sentido aqui oeste e leste. Tá? Então observe aqui que a direção, o sentido aqui é diferente. Os de norte vão deslocar no sentido leste-oeste, no sentido horário, e os ventos de sul no sentido anti-horário. Isso tem a ver com a rotação da Terra. Já que eu promovo uma circulação atmosférica de uma área de alta para uma área de baixa pressão, eu tenho a formação aqui, ao longo aqui das minhas latitudes, das células atmosféricas. E a primeira que a gente vai trabalhar aqui é a célula tropical ou a célula de Hadley, que ocorre aqui em zonas de baixas latitudes. Ou seja, que regiões são essas? Entre a linha do Equador e os trópicos. Linha do Equador, que divide a Terra em duas metades, e o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então nessa região vai haver o que? Eu vou ter aqui um aquecimento maior da região equatorial, que vai fazer com que esse ar seja um ar mais quente, que vai realizar um movimento ascendente, se deslocando em direção aos trópicos. Ele vai, nesse deslocamento, ele vai perder temperatura, ele vai se resfriando e, ficando mais pesado, ele vai retornar para a região equatorial. Ao fazer isso, eu tenho aqui essa movimentação que vai ser caracterizada como a célula tropical ou a célula de Hadley. Na célula de Hadley ou célula tropical, eu tenho a incidência daqueles ventos que eu acabei de falar, dos ventos alísios e ventos contra-alísios, que vão ocorrer justamente nessa região. Tá? Lembrando que os ventos alísios vão soprar dos trópicos para o Equador e os contra-alísios do Equador para os trópicos. Aqui ele já fala da célula de Fermi. Já no
vai acontecer aqui em médias latitudes. Nós vimos que a célula tropical em latitudes baixas, isso aqui já em médias latitudes. Tá? O que vai haver aqui? Aquele mesmo raciocínio, o mesmo mecanismo vai aparecer da lei geral de circulação de uma área de alta para uma área de baixa pressão atmosférica. Nessa célula especificamente, eu vou circular de uma área de alta pressão atmosférica na região subtropical para uma região de baixa pressão atmosférica na região polar. Então vai se dar de uma área subtropical com temperatura mais baixa para uma região aqui, ainda na região polar, com temperatura mais alta. Então por que vai acontecer isso? Porque a natureza vai procurar o tempo todo equilibrar o deslocamento das massas de ar por meio do equilíbrio da temperatura. Você tem uma região de alta pressão atmosférica, ela vai formar uma região de baixa pressão atmosférica para poder haver o quê? O deslocamento, a circulação das massas de ar. Então, no hemisfério vai haver o quê? O movimento dos ventos que ocorrem próximo à superfície em direção aos polos, de uma região de alta para uma região de baixa pressão atmosférica. Já em relação à célula polar, vai acontecer a mesma coisa. A lei geral ela vai se aplicar de uma área de alta pressão atmosférica, só que na região polar, para uma região de baixa pressão atmosférica, também na região polar. Então, esse ar mais frio, né, ele vai estar mais pesado, mais denso, ele vai descer, vai realizar um movimento descendente, ele vai se resfriar, se resfria, ele fica mais leve, menos denso, ele volta a ascender e o ciclo ele se repete. Aí eu tenho a circulação na célula polar. Já que nós vamos falar sobre os desertos, nós observamos aqui na imagem que eu estou retratando aqui a faixa intertropical. Então nessa região eu tenho aqui a incidência dos ventos contralísios. Os ventos contralísios eles vão retirar a umidade dessas massas de ar. Então os ventos eles vão estar mais secos. E nós sabemos que esses ventos contralísios eles vão se dirigir da região equatorial para a região tropical. Tá? E esses ventos nessa região retornam para a região equatorial. Ao retornarem para a região equatorial, estou falando dos ventos alísios, que vão estar carregados de umidade. Então a umidade não vai estar presente nessas regiões, nessa faixa subtropical. Ela vai estar mais presente na faixa aqui equatorial. Isso vai contribuir para que essas áreas subtropicais sejam áreas de ambiente seco. E isso vai propiciar aqui a formação de desertos nessas grandes faixas climáticas. Por que isso vai ocorrer? Lembrar aqui, eu vou promover nessas regiões aqui subtropicais uma área de alta pressão. Promovendo uma área de alta pressão, eu tenho que lembrar que é uma área que tem aqui temperatura mais baixa. Temperatura mais baixa, o ar mais denso, ele vai descer em direção aqui à região equatorial. Porque aqui já é uma região de baixa pressão, onde há o que aqui? Uma recepção de massas de ar e dos ventos. As regiões de alta pressão, elas são dispersoras. Então, os ventos eles vão retornar para a região equatorial carregados aqui de umidade. Por isso que ele coloca aqui no nosso slide que os ventos contralísios eles vão aqui favorecer a formação de desertos em zonas subtropicais. Por quê?
serão áreas de alta pressão, áreas que serão dispersoras de massa de ar. Ao serem dispersoras de massa de ar, vão perder a umidade. Essa umidade vai ser direcionada à região equatorial. Baixa pluviosidade, pouca incidência de chuvas, isso vai formar os desertos a longo prazo. Lembrando que eu posso ter um deserto. Ele pode ser tanto um deserto quente ou pode ser um deserto frio. Um exemplo de um deserto frio a gente tem aqui a Antártida. A gente tem aqui nas médias latitudes a maior corrente de desertos no mundo. Por quê? São áreas onde o ar vai ser extremamente seco, baixa a umidade do ar. O índice pluviométrico aqui é muito baixo. Por quê? A circulação das massas de ar nessa região aqui, ela vai ser uma região de alta pressão, uma região onde eu vou ter a temperatura mais elevada, o ar vai estar frio e seco. O ar frio e seco, desprovido de umidade, contribui para a formação dessas regiões desérticas. Nessa região aqui, que é a linha que está representada pela linha do Equador, nós temos aqui os ventos quentes e úmidos, a maior incidência de raios de fenômenos meteorológicos vai se dar aqui nessa região, que é uma região quente e úmida. A gente vai trabalhar mais à frente os tufões, os furacões, ciclones e os tornados. Nós vamos ver que eles vão ter uma incidência maior nessa região tropical. Nas zonas subtropicais, tanto aqui no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nós temos aqui incidência de ventos frios e secos, que vão retirar a umidade dessa região. Isso vai ajudar a contribuir para a formação dessas regiões desérticas que nós temos aqui. A mesma coisa em relação às regiões áridas e semiáridas. Nessas faixas subtropicais, eu tenho a maior incidência dessas regiões com essas características, devido a serem áreas de quê? Áreas de alta pressão, onde eu vou ter aqui uma perda considerável da umidade, que ela vai estar mais concentrada na região equatorial. Então, nessas faixas subtropicais, eu tenho incidência dessas áreas áridas e semiáridas. Lembrando que não é apenas em função da circulação das massas de ar e dos ventos que eu tenho a formação de áreas semiáridas e áreas áridas. Também eu vou explicar esse fenômeno em função aqui do relevo. O relevo também vai ser um fator importante para ajudar a explicar. Lembrando aqui no Brasil que eu tenho uma região semiárida, a região aqui do sertão nordestino, tem a ver com o que nós estudamos na aula passada, coexistente numa barreira orográfica. Nós temos aqui o Planalto da Boa Morena, que vai impedir o avanço das massas de ar para essa região aqui do sertão, vai provocar mais chuvas nessa parte aqui na borda leste, que nós chamamos lá de Barlavento, a parte que onde há uma incidência de chuva, a parte que praticamente não chove, nós vimos lá que é o sotavento. Nós sabemos também que a questão do afastamento, da proximidade com o mar, a maritimidade, a continentalidade, também são os fatores climáticos que vão ajudar na formação das regiões desérticas. Então, os fatores climáticos eles vão aparecer aqui, vão influenciar nos elementos climáticos que acabam definindo aqui as características de algumas regiões que eu tenho aqui na Terra. Aqui a gente está falando da questão agora dos furacões, dos tufões, dos ciclones e dos tornados. Furacões, tufões e ciclones são tempestades tropicais, São formações ciclônicas relacionadas aqui ao fenômeno das chuvas. Furacões, tufões e ciclones, eles vão estar ali sendo formados em regiões oceânicas. Então, o ponto de formação deles, a origem, é praticamente a mesma. O local onde ele vai se desenvolver é que vai ajudar aqui a diferenciar um do outro. Então a gente sabe que os furacões, os ciclones e os tufões, eles são o mesmo fenômeno, que vai diferenciar o local de origem. Na região do Atlântico Norte, no Atlântico e no Norte do Pacífico, eu vou chamar essas tempestades
os furacões, os tufões e ciclones, eu chamo lá de furacões. Todos eles são chamados de furacões. Tá? Na região nordeste do Pacífico, essas mesmas tempestades são chamadas de tufões. Na região do sudeste asiático, sudeste do Oceano Índico e o sudoeste do Pacífico, eu vou chamá-las de ciclones. Então vai variar de acordo com a localidade de ocorrência. Eu vou mudar aqui o nome, mas a origem vai ser basicamente a mesma. Então a gente sabe que furacões, tufões e ciclones são o mesmo fenômeno. Tá? O termo genérico que eu vou usar para me referir a esses fenômenos são os ciclones. Então a formação desses eventos se dá em função do aquecimento das águas do mar. Então a água do mar é aquecida, há um movimento ascendente, esse ar quente ele vai subir, ao subir ele vai se resfriar, e quando ele é resfriado, ele é empurrado lateralmente por esse ar quente que continua ascendendo, proveniente do mar, promovendo um ciclo, onde eu vou ter ali a formação de grandes ventos, de grandes movimentações de massas de ar, promovendo o que a gente chama dos tufões, dos furacões, dessas grandes tempestades tropicais. Então vai ocorrendo a movimentação dessa massa de ar, a movimentação circular. Tá? Aí eu tenho a formação dos furacões, tufões e os ciclones. Os tornados, eles ocorrem não na região oceânica, mas ocorrem na Terra. Eles são mais destrutivos do que os furacões, do que os tufões, do que os ciclones. Mas eles têm uma duração mais curta, mas eles têm um poder destrutivo maior. O que vai diferenciar esses fenômenos é a área de ocorrência deles. Dependendo do lugar, eu vou atribuir um nome específico, mas eles em si, eles têm a mesma origem. No caso aqui dos furacões, tufões e dos ciclones, eles têm a mesma origem, que é a origem aqui relacionada à questão das chuvas. No caso aqui dos tornados, como a formação na terra, não é no mar, ele tem a ver aqui com o contato de uma frente fria com uma região que está com o solo aquecido, quente e estável. E isso vai favorecer a formação de tempestades, que eu vou dar um nome aqui na região. Quando acontece aqui na Terra, eu chamo lá dos tornados, tá? Que é um tipo também de fenômeno ciclônico. Nesse próximo slide aqui, a gente tem aqui ainda sobre a circulação geral da atmosfera. A gente tem aqui aquela zona que eu falei para vocês, a zona de convergência intertropical, que é uma região onde vai haver o quê? A convergência dos ventos alísios. Lembrando que esses ventos alísios vêm da região tropical aqui, dessa região subtropical, que é uma região de alta pressão atmosférica, vai haver a dispersão desses ventos alísios em direção aqui à região equatorial. Então, como ele está mostrando aqui na nossa animação, vamos ver se ele movimenta aqui para a gente ver. Aqui, ó. A gente tem aqui os ventos oriundos aqui da região de alta pressão em direção à região de baixa pressão. Isso vai ocorrer também nas outras partes aqui do meu planeta. Sempre de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Percebam que a natureza vai buscar o tempo todo equilibrar o deslocamento das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Das áreas que a temperatura está mais baixa, o ar mais denso, mais pesado, uma área que vai ser dispersora, uma área que é anticiclonal, para uma área receptora, uma área de baixa pressão, uma área onde o ar vai estar mais quente. No caso aqui da zona intertropical, é uma região bastante quente. Vai ter o ar vai ser bastante quente, úmido, eu vou provocar muitas chuvas aqui nessa região.
Na região que nós vimos, que é a região subtropical, aqui acima do Trópico de Câncer e de Capricórnio, são áreas onde vai ter o quê? Uma formação de uma área de alta pressão, de espessura. Vou perder a umidade, por isso que nessas áreas eu tenho a formação de desertos secos. Tá? E ele mostra aqui também que nessa região intertropical eu tenho aquela célula tropical ou a célula de Hadley, que a gente pode usar esse termo também. Nas demais faixas latitudinais eu também observei que tem aquelas células que nós vimos, a célula de ferro e a célula polar. Então nós vimos que onde eu tenho áreas de alta pressão ou áreas de baixa pressão, a natureza vai procurar equilibrar a circulação das massas de ar e dos ventos. Então perceba aqui nessa animação ó, que a dinâmica da circulação das massas de ar também vai estar associada a outros elementos. No caso aqui, ó, a temperatura dos oceanos, que vão prover a atmosfera de umidade, que vai ser responsável por desencadear uma série de fenômenos climáticos. Observe aqui nessa ilustração que ele mostra para a gente que aqui na região equatorial, que é a região que eu vou ter aqui baixa pressão, a temperatura vai ser mais elevada, uma região que é receptora de massa de ar. Então esse ar na região equatorial, que é um ar mais quente, menos denso, ele é mais leve, ele acende, ele vai condensar, ele vai precipitar, tá? Esse ar, ao acender, ele vai resfriar, vai ficar mais pesado, ele vai retornar para a superfície para poder reiniciar o ciclo. Aí eu tenho aqui aquela célula que nós vimos, a célula tropical ou de Hadley, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, de uma área onde eu vou aquecer inicialmente, eu promovo uma zona aqui nessa região, uma zona de alta pressão. Ao promover uma zona de alta pressão, esse ar ele vai descer e eu continuo fazendo aqui o fenômeno aqui da circulação atmosférica. Nós vimos também que tem aquela célula de ferro, a mesma coisa. Eu vou fazer a circulação aqui de uma área de alta pressão, no caso aqui, uma região de alta pressão polar, para uma região de baixa pressão polar, que está mais próxima à região dos polos. E então aqui na célula de ferro, eu tenho que deslocamento de uma área de alta pressão subtropical para uma região de baixa pressão polar, tá? Então, vai se dar nesse sentido. Aqui na célula polar, aí sim, eu tenho deslocamento de uma área de alta pressão polar para uma área de baixa pressão polar. Sempre de alta para de baixa, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, pessoal, perceba aqui com esse slide que a gente vai trabalhar aqui a circulação da atmosfera. Nós vamos aqui encerrar a nossa aula. Se houver qualquer dúvida, peço a vocês que, por favor, se manifestem no nosso fórum e até a próxima aula.